deixar até um lanchinho aqui para mim hoje. Será que é para mim? Ah, tem 3, né? Acho que eu posso comer um. Não tem ninguém olhando. Ai, tá parecendo tão gostosa. Mas será que é meu? Ah, mas tá aqui, deve ser para minha aula que eu vou gravar. Não, não, melhor não. Bom dia, juventude, tudo bem? Bom dia para você que nos visita. Eu sou a professora Cristina. Mais um trimestre se inicia e dessa vez a revista vai vir, ó, uma maravilha. Jovens, o perigo das tentações. O que será que esse trimestre está por vir? O que será que está aqui dentro dessas lições? O que nós podemos esperar? Bom, vamos lá. A primeira lição já está assim, ó, o perigo das tentações. Já é o chamado da própria revista, o perigo das tentações. E nós vamos ter várias novidades esse trimestre, tanto como os professores. Fica ligadinho aí que nós temos professores novos chegando no pedaço. Então, aproveita esse momento. Você aí, ó, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, se junte a nós, pega uma caneta se você quiser anotar alguma coisa. Aproveita esse momento também para você curtir aí, ó, curtir, compartilhar os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aproveite essa oportunidade para ser um missionário nessa área, levar a palavra de Deus online. Que tempos nós chegamos, né? De poder ser um missionário online. Então aproveita, compartilhe, manda para os seus amigos, vizinhos. Nós temos EBD para todas as idades. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor Deus, Pai, graças te damos por essa oportunidade. Ser conosco nesta manhã de domingo, Senhor. Pai, cuida, Senhor, de nós. Guarda-nos, livra de todo o mal, de toda a tentação, Senhor. Senhor, obrigada por mais um domingo, ó Pai. Obrigada por mais um trimestre, Senhor. Ser com cada jovem que já se despertou para assistir essa aula, Senhor. Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Abre a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, ó Deus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A primeira lição vai falar o perigo das tentações. O que está por vir? Eu acho que vocês perceberam algo diferente aí no início. Eu falando de um lanchinho, de comer, de não comer. Será que é meu? Será que não é meu? Se eu posso pegar? Mas tem 3, não vai fazer falta se eu pegar um. O que será? Nós somos tentados a todo tempo, não somos? Fala aí para mim. Começa a colocar aí no chat se você é tentado, se você não é. Como que está a sua vida como cristão? Você tem percebido as tentações? Ou não percebo, não sou tentado? Vamos lá, vamos começar. O perigo das tentações. O texto principal diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. O crente, quando ele é professo, ele não pode justificar o seu pecado dizendo assim: mas todo mundo peca, eu sou humano. Eu peco em pensamentos, eu peco no ato, eu peco em falar. Nós não podemos agir e nem pensar dessa forma. Porque Deus, Ele nos garante, Ele nos dá força para vencermos a tentação. Agora eu gostaria que você começasse a pensar nessa palavra aí, tentação. Começa a pensar, porque a lição, o perigo das tentações. O apóstolo Paulo, ele nos assegura aos Coríntios que nenhum crente precisa cair da graça de Deus. Nenhum precisa cair, nem eu, nem você, nenhum crente precisa cair da graça. O Espírito Santo de Deus
Ele afirma explicitamente que Deus nos concede, olha bem, aos seus filhos, ele nos concede isso, a graça suficiente para a gente vencer as tentações. Olha que coisa maravilhosa. Aí você deve estar pensando, mas como que eu caio ainda na tentação? Como ainda eu sou tentado e não consigo resistir? Vamos no decorrer dessa lição para ver o que ela fala para a gente. A fidelidade de Deus, ela expressa-se de duas maneiras. No meio da tentação, Ele não permite que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E a segunda coisa, ocorrendo a tentação, Ele proverá os meios de a suportarmos e vencermos o pecado. Olha que Deus fiel, que Deus maravilhoso. Agora pensa comigo, a graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo em que nos habita e a intercessão celestial de Cristo nos proporciona poder suficiente para a guerra, para a gente guerrear contra o pecado, contra a tentação. Deus, ele não nos deixa sozinhos, jovens. Deus não nos desampara. Ele está conosco a todo tempo. Nós somos tentados? Sim. Vamos continuar sendo tentados? Sim. Mas precisamos cair na tentação? Não. Precisamos mergulhar na tentação, começar a assolar no pecado? Não, nós não precisamos, porque Ele nos garante isso. Ele cuida dos mínimos detalhes. Se o cristão, ele se entrega ao pecado, não é porque a graça de Deus foi insuficiente, não. Foi porque nós deixamos. Nós deixamos o nosso próprio desejo de pecar, de cair. Nós deixamos que ele fale mais alto. Nós deixamos que a carne fale mais alto que o espírito. E aí nós caímos na tentação. E aí nós começamos a pecar. E aí a gente vai se distanciando de Deus. Porque é esse o resultado do pecado. Ele vai nos distanciando de Deus. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. E pela salvação concedida por Cristo Jesus, nós podemos andar dignamente com Ele. Oh, aleluia! Agradando o Senhor em tudo, frutificando em tudo as boas obras do Senhor. Deus nos concede essa graça. Juventude, você não está perdida. Meu jovem, há esperança. Se você não conseguiu resistir à tentação e caiu no pecado, há esperança de você largar isso hoje, neste domingo, dia 3 de abril de 2022. Você pode e deve sair do seu pecado, independente de qual seja. Ah, mas você não sabe, a minha situação hoje está, mas por que hoje ela está assim? Porque ela começou com o mínimo detalhe. A parte que eu fiz aqui da maçã é uma simples encenação. É algo assim, de comer. Ah, estou aqui, mas não é só o fato de comer, de pegar. Eu não sei, era meu, não era? Como que eu ia pegar uma coisa? Como eu ia comer? Ah, tem 3, não vai fazer falta. Mas era meu. Eu tinha permissão? Eu posso pegar algo que não é meu? Não posso. Se eu pego algo que não é meu, é roubo. Ah, mas uma simples maçã é roubo. Um simples lápis é roubo. Um celular é roubo. Começa com pouquinhas coisas, pequenas raposinhas para destruir toda uma vinha. Se hoje eu comer uma maçã que está aqui, que eu não sei quem colocou, eu acho, não tem problema, não tem nada a ver. Aí daqui a pouco eu começo outras coisas. Esse é o perigo da tentação.
Porque começa com pequenas coisas. Pode acontecer de apenas uma eu já caí definitivamente no pecado. Ah, mas como? Tem vários tipos que eu posso cair. A tentação, ela aparece para você de uma forma assim, que deslumbra os olhos. Não foi assim lá com Adão e Eva? Nós podemos sim suportar toda a tentação e podemos escapar sim de toda a tentação. Mas se realmente nós desejarmos isso, nós precisamos querer. Na dependência da fidelidade do poder de Jesus Cristo, nós podemos sim. Não por nós, mas pelo poder que Ele nos dá para isso. Aí sim nós conseguimos vencer a tentação. Olha o que o resumo da lição diz. Gente, eu amei a capa da revista e foi através da capa que eu pensei nas maçãs e pensei em fazer tudo isso para vocês. O resumo da lição diz assim: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Enquanto, jovens, enquanto você estiver aqui neste mundo caído, você vai ser tentado. E se você não está sendo tentado, tem alguma coisa errada por aí. Porque se tem uma coisa que o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer fazer, é fazer o cristão cair. Quer fazer você cair. Então não caia nessas armadilhas dele. Não caia naquilo que não tem nada a ver. Não caia naquilo que fala assim, eu só estou olhando. Não caia nisso. Não é só um toque. Não caia nisso, juventude. Vocês foram feitos para morar no céu. Vocês foram feitos para Ele, para a glória dEle. Então não permita que Satanás venha corromper a sua mente. Porque a tentação, quando você cai na tentação, ela começa a destruir emoções. Ela começa a trazer algo ruim para dentro de você. Vem sentimentos de medo, de baixa estima. Começa a te prejudicar. Vamos lá para o nosso texto bíblico. O que ele nos diz? Tiago 1, 2 a 5 e de 12 a 17. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, jovens. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia! A palavra tentação refere-se aqui a perseguições, aflições que o crente sofre nessa vida. Quantas aflições, perseguições você tem sofrido? Você está passando por um momento como hoje na sua vida? Nós temos ouvido relatos de muitos jovens de quanto têm sido tentados, mas estão se permanecendo firmes, fiéis. E quando caem na tentação, se arrependem, voltam logo a pedir a misericórdia de Deus. Então faça isso esta manhã. Se você se encontra perdido no pecado, independente de qual for o seu pecado,
Se o inimigo das nossas almas tenta colocar em sua mente que não há mais jeito para você, eu venho te dizer, em nome de Jesus, há jeito para você sim. Esta manhã é uma manhã que você vai ficar alerta para não cair no perigo da tentação. É uma manhã de despertamento, para que você se desperte e saia desse pecado que você está. Ainda há tempo. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Não permita que o inimigo das nossas almas plante na sua mente que não há mais jeito, porque há. Em Cristo Jesus há jeito sim. Nós devemos enfrentar essas provações com muita alegria. Como assim? Eu estou passando na prova e você fala que eu tenho que passar com alegria? É claro que nós precisamos passar com alegria, porque nós somos crentes que Deus é por nós, em meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa perseguição, em meio a toda essa aflição, Ele é por nós. Não tem um louvor que fala assim, vou passando pela prova dando glória a Deus? É isso! Você precisa passar por ela dando glória a Deus, por mais difícil que seja, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil passar dando glória a Deus, mas em tudo, fala comigo, em tudo, dai graças a Deus, dá glória a Deus. Ele tem um porquê de tudo isso estar acontecendo na sua vida. Não se desespere. Aproveite esse momento, porque vai passar. Você vai sobreviver. As coisas não vão ficar do jeito que está. Basta você ter uma atitude. Basta você se levantar, se erguer, buscar a Cristo. Falar, Senhor, eu preciso me arrepender. Eu não quero viver essa vida. Eu não quero estar aqui afundado no pecado. Eu venho caindo uma tentação aqui, mais uma tentação ali. É prova daqui, é aflição, é perseguição. Chega. Busque aos pés da cruz. Busque ao nosso Senhor. Ele vai te dar a calma que você precisa. Ele vai te dar a paz de espírito que você precisa. É a paz do Espírito Santo de Deus. Quando você encontra um amigo que você fala assim, a paz do Senhor Jesus. É essa paz. Essa paz não é só da boca para fora. A gente tem que realmente declarar essa paz na vida do irmão. Nós precisamos sentir essa paz. Em meio a tanta tribulação, nós precisamos confiar. Por mais difícil que seja o que eu estiver passando, eu preciso confiar. Porque se eu não confiar, do que vale tudo isso que eu vejo na palavra, tudo isso que eu estudo, tudo isso que eu ouço aos domingos, às quartas, aos cultos, do que vai adiantar se eu não praticar o meu evangelho? Eu preciso ter fé nisso. A nossa fé somente pode chegar a uma plena maturidade quando ela é confrontada com a dificuldade e com as oposições que acontecem. Aí sim nós vamos ter uma fé madura. Então, estou passando pela prova, estou passando por essa tentação para minha fé ser amadurecida? Sim. Você ainda vai conseguir testemunhar isso que você está passando. Você vai poder ajudar outras pessoas com isso que você está passando. Mas você não precisa cair na tentação para ajudar, para ter uma fé fortalecida. Você, ao contrário, não deve nem cair. As provas, as tentações irão vir, mas Deus nos dá graça para vencer, para a gente passar por ela. Ele permite que possamos passar pela prova dando glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Tiago chama tais provações de a prova de vossa fé. Olha lá no versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Às vezes as provações ela vem sobre nós, sobre mim, sobre você, a fim de que Deus possa testar a sinceridade da nossa fé. Olha só que coisa. Precisamos ter uma fé madura para entender o porquê que estamos passando por essa tentação. E não é fácil, juventude. Mas se nós estivermos firmes, focados no alvo, focados na cruz, nós iremos conseguir passar, iremos vencer. E você não está sozinho. Busque ajuda dos seus pastores, da sua liderança.
Não fique sozinho remando aí nesse barco, porque nesse barco Cristo está com você. E nós somos igreja, um só corpo. Não fique só. Não fique desanimado em casa. Não fique apenas nos cultos online. Se você tem a oportunidade de estar na igreja, aproveite a oportunidade que Cristo ainda nos dá. Não pense que as expressões que você está passando nessa vida são evidências que Deus está assim, insatisfeito, não está gostando de alguma atitude sua. Não pense isso. Pode ser um sinal que Ele reconhece a nossa firme dedicação a Ele. Quando somos tentados e vencemos e passamos por cima, olha o que Deus nos fala através disso. Olha o que acontece com você. Ufa, venci mais um dia. Ai, passei. Olha que coisa boa. Senhor, muito obrigada. Mais uma vez eu venci, porque a gente não vence por nós. Não pense que você vai passar pela tentação por você, mas é a graça de Deus que vai estar estendida sobre você. É o sangue de Jesus Cristo que vai estar te cobrindo para te livrar de todo o mal, de toda a tentação. No versos 4, ele fala, que sejais perfeitos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Que perfeitos e completos é esse? Mas, nós não somos perfeitos, nós somos maduros. Olha só, esse perfeito aqui é de maduro. É ter no sentido de um relacionamento correto com Deus, de você entregar de coração a Deus, em obediência a Deus. Quando fala, sejais perfeitos, é nesse sentido. É esse amadurecimento que nós precisamos, essa intimidade com Deus, em obediência a Ele, em obediência aos nossos pastores, porque se nós cremos que toda liderança é dada por Deus, nós temos que estar em obediência com os nossos pastores. Porque se eu não obedeço, se eu não sigo o que a minha igreja está conduzindo através do meu pastor, diretamente, não é nem indireta, é diretamente eu estou em desobediência a Deus. Então eu não estou vencendo aquilo que me foi tentado. Porque todos nós temos uma igreja formada certinha na cabeça. Não, porque se eu fosse o pastor, se eu fosse o professor, porque se eu fosse o líder do louvor, porque se eu trabalhasse com as crianças, nós temos uma igreja perfeita. Mas perfeita para quem? Juventude, aproveita o que Deus te deu. Aproveita a sua idade para se envolver nas coisas de Deus. Porque quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você tem uma intimidade com Ele, mais você está fora de cair em tentação. Você não vai estar fora de passar por tentação, mas vai estar fora de cair nela. Esse é o objetivo, não cair. Porque a tentação, ela nos leva ao pecado. Ela nos direciona ao pecado. A sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar. É isso que diz lá no verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar as coisas certas conforme a vontade de Deus revelada em sua palavra. Nós precisamos praticar. Nós precisamos acertar nas escolhas. Escolher o correto. Escolher o caminho de Deus. Escolher a direção que o Espírito Santo nos traz. Podemos receber sabedoria indo a Deus e pedindo Ele diretamente. Basta ter fé. Olha o que diz lá em Provérbios 2:6. Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia. Provérbios 2:6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, é quem vem o conhecimento e o entendimento. Então o que é que nós precisamos fazer? Pedir sabedoria a Deus. Pedir sabedoria para lidar com todas essas coisas da terra aqui, desse mundo aqui que nós estamos vivendo. Por mais que nós não somos dele, mas nós estamos nele e precisamos viver e vencer.
Mas o que nos garante é que ele já venceu por nós. Cristo já venceu por nós. Então, meu jovem, minha jovem, não tenha medo. Se você está sendo muito tentado, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no seu lar, na sua vizinhança, por onde você passa, busque a Deus. Busque ter intimidade, ter uma relação mesmo, de coração aberto a Deus. Busque ajuda à sua liderança. Aproveite este momento. Não precise cair. Deus nos dá graça para vencer. Vamos firmes juntos, lutarmos juntos. Olha só, no versos 13 aí. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Como assim? Quem nunca ouviu? Não, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Ninguém que peca poderá livrar-se da culpa lançando acusação para Deus. Não, não tem essa. Deus pode nos provar para fortalecer a nossa fé, mas nunca vai nos levar ao pecado. Ele não vai nos provar para que a gente venha cair. Não. Ele vai fortalecer a nossa fé, mas tentar, Deus não tenta ninguém. Não tenta. O verso 13 é claro. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Então vamos nos alertar. Opa, estou sendo tentado aqui. Busque a Cristo, busque ter intimidade, busque estar em dia com seu devocional, busque estar em dia com suas orações, busque a Cristo, busque ajuda, mas não caia. Tudo que o inimigo das nossas almas quer é que você caia, meu jovem, porque ele sabe o que você é e vai ser para o reino de Deus. Não permita que ele venha vacilar a sua fé, que ele venha corromper os seus bons costumes em Cristo Jesus. A tentação, ela provém em princípios e desejos do nosso, inclinação do nosso próprio coração. Somos nós. A tentação, ela vem como algo assim, muito bom aos nossos olhos, não é? Mas é algo que já está lá no meu coração, já é um desejo meu. E nós precisamos ser fortes a isto. Olhar aqui, mas eu estou com fome. O que tem comer? Nem vai fazer falta. O que tem eu conversar com o namorado de uma amiga, mas é só uma conversinha. Não vai ter nada demais. E o que tem? Nada a ver. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. São pequenas brechas que nós abrimos para que o inimigo das nossas almas entre nela. Que ele passe as tentações na nossa frente. Essas são as pequenas brechas que nós deixamos, que faz corromper todo o bom costume. Se o desejo mau ele não for resistido e purificado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos levar a pecar. Nós vamos cair em tentação e vamos pecar. E o pecado, ele nos leva à morte. O pecado nos destrói. O pecado, além da morte espiritual, ele traz a morte física. Quantos de nós já perderam alguém por causa do pecado? Mortes terríveis. Quantos de nós? Não permita, juventude. Vocês têm o melhor para oferecer. Não permita ser tentado e cair na tentação. A tentação vai chegar. Já bate a sua porta, mas não caia. Você não precisa cair, você não precisa provar nada para ninguém. Você é santo em Jesus Cristo. Aproveite tudo isso. A tentação, ela nos afasta. Ela é um dos maiores perigos para a gente ter essa intimidade com Cristo. Ela é um dos maiores perigos, porque ela nos afasta da santidade e da comunhão com Cristo Jesus. A tentação, ela nos proíbe a gente ter o acesso a Cristo, porque nós estamos tão focados na tentação, nós já estamos com
pé lá dentro para cair, para mergulhar, que nós esquecemos de Cristo. Nós esquecemos que Ele pode nos ajudar e nos livrar da tentação. Pensa comigo, juventude, se o próprio Jesus foi tentado, quem é eu e você? Acha que nós não seríamos tentados nessa vida? Se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, nós não seremos tentados? Só que ele venceu, aleluia. Ele passou por tudo. E ele nos ajuda a vencer e a passar também. Nós não precisamos cair. Nós não precisamos, nós podemos vencer a tentação. É bom nós entendermos que a tentação, ela não é o pecado em si. Ela nos leva ao pecado, ela nos direciona ao pecado. Agora eu faço uma pergunta para você. Será possível escolher entre pecar contra Deus, ceder à tentação e ser fiel a Ele? Será possível? Vamos lá, será possível escolher tentar contra Deus, cair na tentação, ou ser fiel a Deus? Me responde aí se é possível. Você acha que é possível? Você conseguiria, não conseguiria? É possível, não é possível? Sim. É possível vencermos, sim. Nós podemos dominar as nossas tendências. Aquilo que vai gerando em nosso coração, as nossas tendências pecaminosas. Nós podemos vencer, sim. Nós podemos dar lugar a uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Nós podemos vencer. Eu me lembrei de um jovem que me relatou alguns dias atrás que ele teve que desativar os comentários do youtuber dele, porque ele começou a perceber que ele estava perdendo tempo demais ali. Então nós temos escolhas. Quantos jovens já tiveram que desinstalar o WhatsApp do celular, desinstalar jogos, porque começam a perceber, a entender que eles estão gastando tempo demais ali. Meus jovens, não perca tempo com aquilo que não te leve a Deus. Você tem a escolha, você pode escolher sim. Então aproveite essa oportunidade e siga Cristo verdadeiramente de coração aberto. Faça as escolhas, faça a melhor escolha. Nós precisamos fazer as escolhas que vão nos aproximar de Deus. Aproveite a oportunidade. Nós temos o tópico 1 que diz o que é a tentação. Vamos lá. Começa a colocar aí no chat. Você que nos visita também, participa conosco. Vamos lá, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente não conseguir tirar durante a aula, deixe aí, nós vamos entrar em contato com você, deixa seu contato, depois a gente tira essas dúvidas, você que nos visita, os alunos podem vir à noite no culto, a gente vai falar também, tá bom? Então, o que é a tentação? O que você entende por tentação? Quando vem a palavra assim, tentação, quando a gente pergunta para as crianças, elas costumam lembrar de maçã. Olha só, porque elas, muitos, né, lembram da maçã porque igual a nossa própria capa aqui trouxe a maçã, quando fala de o perigo da tentação. Porque lá, Adão e Eva fala do fruto, não que foi a maçã, mas fala do fruto. E a gente simboliza a maçã. Então, pensa em maçã. Mas você, quando fala tentação, o que, que vem em sua mente? O que é a tentação para você? É uma vitrine, que é onde vai passando aqueles objetos de desejo seu? O que é tentação? É um convite ao pecado? O que é a tentação? Uma forma da gente provar se cremos que Deus é suficiente para nós? O que é a tentação? O que é a tentação? É um estímulo, um impulso que leva à prática do pecado. Então a tentação, ela nos leva ao pecado. Ela nos conduz, ela nos estimula a pecar. Quando somos tentados e não resistimos, nós caímos no pecado. E muitas pessoas precisam de apenas uma brechinha para acabar com a sua vida. Outras começam com umas pequenininhas e quando olha, já caiu porque já estão
Várias tentações maiores foram surgindo e foram meio que adormecendo a sua mente espiritual. E já passou a não ter mais nada a ver. Em Mateus 6,13 diz assim: E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém, aleluia. Precisamos orar sempre e pedir a Deus mesmo que nos livre do mal, que nos livre da tentação. Nas nossas orações nós precisamos pedir, porque Ele nos rodeia. Mas Cristo está conosco e por isso nós não precisamos temer. Não, mas o mal me perturba. Não, mas eu sou tentado. Não, mas Cristo é por você. Não tenha medo, não se desespere. Cristo já venceu na cruz por mim e por você. Então agora é hora de seguir em frente, é de continuar tendo intimidade com Cristo. Porque quando eu peço algo para o meu pai, é porque eu tenho intimidade com meu pai aqui da terra. Eu tenho intimidade de pedir. Então, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso que, para eu pedir, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que estar ali lendo a Bíblia, orando. Venha nas orações, participe dos cultos de orações. Não perca essa oportunidade. Aproveite, agarre todos os momentos que você pode ter com Cristo Jesus, as programações da igreja, da sua igreja. Aproveite esses momentos. Tudo isso nos traz comunhão com os irmãos. Nós ficamos mais fortes. Lembra do trimestre passado que falamos muito sobre a ovelha e o bom pastor? A ovelha sozinha, ela é uma presa fácil. Então fique junto com o seu rebanho. Não se disperse. Fique ali junto com o pastor. Assim você é mais difícil você cair. É mais difícil de você se perder. Você tem a escolha de ceder à tentação ou não. Parece fácil, né? Mas a escolha é sua. Se você estiver agarradinha ali em comunhão com Cristo, se você estiver andando com Jesus, vai ser fácil você não cair, não se entregar à tentação. Só iremos vencer as tentações se tivermos uma vida de intimidade com Deus. Mas como eu faço isso? Com a palavra, estudando a Bíblia, acreditando que Cristo Jesus, que o poder dele vai te salvar, vai te curar, vai te libertar, que o sangue de Jesus tem poder para isso. Mas você precisa ter intimidade, de poder chorar com Ele, de se alegrar com Ele, de reclamar com Ele. Tenha intimidade com Cristo. Jovens, não abram brechas. Vocês precisam estar vigilantes, precisam o tempo todo se guardarem. Porque se tem uma mente que, pensa rápido demais, é de vocês. Pensam coisas muito rápido, hormônios à flor da pele. Então se agarre a Cristo. Seja santa em Cristo Jesus. Em Gálatas 5, 17 e 21 diz assim, Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro. Como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Há um conflito muito grande entre a carne e o espírito. O tempo todo você está aí questionando a carne, o espírito questiona o tempo todo. Mas não se agarre a essas coisas. Juventude, não se agarre a isso. Que o teu espírito essa manhã possa vencer a carne. Busque jejuar para que o seu espírito vença a carne. Qual é a maneira de vencer?
Mas o meu vive em conflito, a carne e o espírito. Qual que você alimenta mais? A carne ou o espírito? Se você alimenta a sua carne com pornografias, se você alimenta a sua carne em lugares que não deveria ir, se você alimenta vendo coisas que não deveria, pensando, você só está alimentando a sua carne. Agora, se você busca jejuar, se você busca ler as Escrituras, se você busca estar em comunhão com a tua igreja, se você busca Cristo, se você busca Ele de manhã, se você busca Ele à madrugada, se você busca Ele à tarde, se você vai trabalhar em espírito de oração, você vai alimentando o seu espírito e sua carne vai, alimenta o seu espírito, foca no espírito. Enquanto você estiver alimentando o seu espírito, aleluia, você não irá cair em tentação, você não irá ceder. Nós precisamos estar com o espírito forte, porque quando nós cedemos, quando nós caímos na tentação, quando nós cedemos à tentação, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele, que ele não é suficiente para nós. Olha o perigo de ceder à tentação, o perigo de cair na tentação. É dizer que Deus não é suficiente para nós. Adão e Eva, por um momento, eles esqueceram que Deus é suficiente. Porque eles quiseram ser como Todo-Poderoso. Olha só, por um momento você pode cair. Por isso que nós precisamos estar firme, alimentando o nosso espírito. Porque quando nós caímos, não é só nós. É toda uma estrutura é abalada. É o seu futuro. São marcas que você vai levar. São feridas que você vai ter. Você pode e deve escolher não ter, não caindo em tentação. Busque a Cristo hoje. Busque a Cristo sempre. Busque ter intimidade com Ele para você fugir da tentação. Precisamos confiar que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, sem ter que cair em tentação, arranjando jeitinhos para conseguir aquilo que a gente quer. Mas eu estou passando por uma situação muito difícil financeiramente, e se eu der um jeitinho aqui, não caia em tentação. Você não precisa dar jeitinho. Creia que Cristo é o seu provedor. Creia que Ele vai fazer a boa obra, Ele vai fazer aquilo que você precisa. As tentações, por menores que parecem ser, parece que você não vai atingir ninguém se você cometer, mas você atinge você, a sua vida eterna, a sua eternidade com Cristo Jesus. E além disso, você atinge pessoas próximas a você, sim, porque quando nós caímos, nós atingimos quem nós amamos, pessoas que nos amam também, e nós atingimos a Cristo. Juventude, nós precisamos estar envolvidos muito mais uns com os outros. A queda de uma pessoa, ela não dá simplesmente assim na primeira, sabe? Muitas das vezes não. Às vezes é uma coisinha ali, é um pecadinho aqui que uma tentaçãozinha que mas é uma... E quando você vê, já corrompeu todo o seu coração, você já está lá fora, você já está se comportando como uma pessoa sem Cristo. Ela abala toda uma estrutura. No tópico 2 diz assim: como ela se manifesta? Como a tentação se manifesta? Por uma ação de Satanás? Focando em nossas necessidades? Focando em algo de que não precisamos focar? Como se manifesta a tentação? O inimigo de nossas almas, ele é um dos agentes. Mas bom, se ele é um dos agentes, ele é o único agente? Coloca aí para mim. O inimigo de nossas almas é o único agente tentador? E aí? É ou não é? Sempre que sou tentado, eu sou tentado pelo inimigo da minha alma. É? Não, não é. Não é. Nós permitimos sentimentos crescerem em nós. E aí, nós abrimos a brecha para que Satanás nos tente. Mas somos nós
que liberamos. Somos nós que deixamos. Quando nós começamos a focar nas nossas necessidades, nas nossas oportunidades, de ter algo que nem precisamos, quando nós começamos a tirar o foco de Cristo e focar nessas outras coisas. Satanás, ele é muito astuto para isso. Ele observa pequenas brechas que nós deixamos. Coisas que nós falamos assim, ai, como eu queria, se eu tivesse. Aí vem como bandeja para você. Aí você, então se eu seguir esse caminho eu vou ter. E aí nós caímos. Como que nós temos uma facilidade de deixar sentimentos ruins entrar dentro da gente e isso vai nos matando espiritualmente. Às vezes uma palavra que a pessoa falou e não foi nem para me magoar, mas eu já não estava legal, aí eu deixo aquilo entrar no meu coração. Às vezes uma atitude de uma pessoa ou a minha própria atitude e aí aquilo vai crescendo no meu coração. Às vezes um jovem, uma jovem falou alguma coisa com o outro, não teve nem intenção de machucar, de ofender, mas aquilo vai crescendo, aí eu começo já a olhar meio diferente para aquela pessoa e me afastando. Isso não é igreja. Igreja se resolve as coisas. Nós somos corpo de Cristo, nós não podemos afastar. O corpo, ele não tira a mão porque a mão colocou algo que não foi legal. O corpo não tira a cabeça, nós não tiramos a parte do nosso corpo. Se eu tirar, vai faltar e vai me prejudicar. Então nós precisamos nos acertar. Não fique carregando mágoa. Não fique carregando tristeza dentro de você. Se acerte hoje. Se tem algum jovem que está chateado um com o outro, se acerte hoje, porque se Cristo voltar, você vai ficar. Mas só porque eu estou um pouquinho chateado, vai ficar. Porque isso não é evangelho. Não, eu já perdoei, eu só não converso. Isso não é evangelho. Eu preciso perdoar a ponto de voltar a amar. De conversar. Não fique assim num evangelho de faz de conta, de só vir por vir, de estar por estar. Viva, tenha intimidade com Cristo, tenha prazer de estar. Quantos de nós não estamos vindo para os cultos, dando desculpa de assistir online, sendo que eu posso vir? As aulas online são uma bênção, os cultos online são uma bênção, mas para atingir pessoas que não podem vir, pessoas que não podem estar dentro de um templo, pessoas que estão longe, é isso. Elas são uma bênção para isso. Mas você que tem a oportunidade, venha ter comunhão com os outros, venha se agregar, venha como faísca para poder pegar fogo, todos juntos. Nós precisamos. Outra forma que a tentação se manifesta é focando nas nossas necessidades. Quais são as suas necessidades, meu jovem? Fala, minha jovem, quais são as suas necessidades hoje? Porque nós temos várias necessidades. Eu tenho várias necessidades. Mas o que eu não posso deixar é que essas necessidades, elas sejam um canal ou uma brecha para a tentação se apresentar através delas. Nós temos necessidade financeira, nós temos necessidade afetiva. Quantos de nós temos uma busca por bens materiais, uma busca por títulos, por conhecimento, mas isso não pode não pode abrir uma brecha para que eu seja tentado. Porque aí eu posso conseguir mais fácil. Não. Eu não posso perder essa minha corte de jeito nenhum, então eu vou ter que ceder. Não. Não transforma aquilo que é bênção na sua vida em maldição. Meu jovem, minha jovem, nós precisamos estar firmes, crentes, ali firmes para não cair em tentação, para não ceder à tentação. Nós estamos juntos, focados em uma só voz, em Cristo Jesus nos ajudando. E qual é outra forma que nós temos de cair na tentação, onde a tentação se manifesta? É quando nós focamos em algo de que não precisamos. Quem nunca?
Quem nunca se sentiu tentado em comprar uma... passei na frente... principalmente as meninas. Vamos lá. Passou na frente daquela loja maravilhosa que nós conhecemos e vimos aquele vestido lindo. Ou então ela é tão abençoada que manda lá um monte de fotos dos vestidos lindos dela. Aí você olha, eu preciso. Hã? Será que precisa? Será que precisa? Vou lá para você também, meninos. Você passou naquela loja, viu aquele tênis e falou assim, gente, é o tênis que eu preciso. Será que precisa? Será que precisa? Então, nós focamos em algo que nós não precisamos. Eu dei um exemplo bem simples. Bem simples. Mas nós focamos em coisas que nós não precisamos e caímos feio no pecado. A tentação, ela apenas abre a porta para você se mergulhar. Então não permita, fecha, costura toda a brecha. Através de Cristo, através de oração. Adão e Eva deixaram convencer por uma ideia. Uma ideia que precisavam ser como Deus. Olha só, foi uma ideia. Quando a gente tem que pensar assim, em quem eu estou confiando? Porque se Adão e Eva, eles apenas uma ideia de se comparar ao nosso Deus, pensa, em quem eu confio? Em quem temos confiado? Estamos ouvindo a quem? Nós estamos ouvindo os nossos pastores? Será? Ou nós estamos ouvindo as pessoas lá fora? Quem nós estamos ouvindo? É uma confiança. É questão de confiança, de acreditar que Cristo Jesus vai me ajudar. É o olhar para a cruz, é o estar focada naquilo. Qual tem sido o meu alvo? O meu alvo vai ser chegar no céu, mas eu sozinha? Ou eu poder levar mais, eu ajudar mais pessoas a caminhar comigo? As consequências de ceder à tentação são muitas e todas elas são prejudiciais. Todas são prejudiciais. Não há tentação que eu vou cair e falar assim, não, essa não vai me prejudicar em nada, não. Essa eu vou conseguir. Não. Jovem, você precisa ter uma relação com o Pai. Você precisa ter uma relação com Deus. Todos nós precisamos ter uma relação com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma relação viva com Cristo Jesus. Não pode ser morta, não pode ser de faz de conta, não pode ser pintada de colorido, não. Ela tem que ser viva, ela tem que ser real. Eu preciso realmente querer a Cristo. Eu preciso estar disposta a sair, a morrer. Nós precisamos estar. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, de chorar uns pelos outros, de sentir a dor do outro. Nós precisamos estar vivos com Cristo Jesus. O tópico 3 diz assim, quando cedemos à tentação, o que acontece quando nós cedemos à tentação? Perdemos a comunhão com Deus. Comprometemos o nosso futuro. Ficamos dominados por sentimentos ruins. Logo que nós cedemos à tentação, pode até demorar um pouquinho, mas é certo que vai começar a vir sentimentos de medo na minha mente, vai começar a vir sentimentos de baixa autoestima, de frustração, de arrependimento, e começa a vir todas essas coisas assim na minha mente, de choro, e eu começo a sentir essas coisas, porque quando nós caímos na tentação, começa a afetar toda a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental. Se tem uma coisa que corrompe é o sentimento de culpa, como corrompe o homem e a mulher, de ter feito algo e sabe que fez errado. E aí vão vir outros sentimentos. Não vale a pena, juventude, nós arriscarmos a nossa vida eterna com Deus por nada. Tentação nenhuma, nem a fome, nada. Nem aquela pessoa agradável aos olhos, nada. Nem muito dinheiro, nem um carro, nem a melhor profissão, nada. Nada vale a pena
Nós não podemos esquecer que nada vale a pena. Nada para ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Nós, como servo de Deus, iremos conviver com a tentação aqui neste mundo caído. Mas nós iremos passar por ela, porque nós temos um Deus que nos dá a graça necessária para resistir à tentação. Nós temos um Jesus que foi tentado em tudo e não pecou. Jovem, permaneçam firmes e vigilantes. Não deixem brechas para o inimigo de nossas almas ache qualquer espaço em nossa mente ou em nossas ações para atacar. E se sujeitarmos à ação do Espírito Santo de Deus, nós venceremos diga comigo assim, toda a tentação. Aleluia. Essa é a nossa certeza, que nós iremos vencer com Cristo Jesus, juventude. Nesse momento eu quero te convidar a ofertar. Mediante tudo que você ouviu, eu quero te convidar a ofertar. Se tem algo que o inimigo de nossas almas, Satanás, tem nos tentado, é com as ofertas. Não se agarre a isso, meu jovem. Aproveite, aprenda a ofertar na casa do Senhor. Nunca venha vazio. Não importa o seu valor. Aqui está passando o PicPay, o Pix, o número da conta da igreja. Aproveite para ofertar. Não venha à casa de Deus de mãos vazias. Seja próspero em Cristo, mas em todas as coisas. Em saúde, em sentimentos, financeiramente, em tudo. Seja próspero em Cristo Jesus. Vamos concluir então? A conclusão diz assim: é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso, é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Aleluia. Louva a Deus por você estar aqui conosco. Não esqueça aí de dar um like, de curtir esses vídeos. Nós temos EBDs aí para todas as idades. Compartilhe os vídeos, mande para as outras pessoas, chame pessoas para estar à noite conosco. Será um tempo maravilhoso. Hoje inicia a nossa cruzada. Aproveita esse momento, convide pessoas. Será um tempo de graça, de milagre. Será um tempo precioso. Deus será conosco como sempre foi e vai mostrar os seus grandes milagres. Aproveita essa oportunidade. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, graças te damos por mais uma vez, Senhor. Senhor, obrigado por estar conosco aqui, ó Pai. Mesmo diante de toda a nossa pequenez, Senhor, o Senhor está presente em nosso meio. Pai, fala através, Senhor, de nós, através do nosso caminhar, do nosso levantar, do nosso vestir. Ó Senhor, cuida dessa juventude, Senhor, se revele a cada um deles, ó Pai, mostra tua grandeza, Senhor. Não permita que o inimigo das nossas almas, Senhor, venha contaminar a mente deles. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus tudo que foi lançado sobre a mente, Senhor, dos nossos jovens, de todos aqueles que assistem essa manhã na nossa EBD. Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai. Ser conosco nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família e até a noite.